Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Cecília, sou ginecologista obstetra. Estamos aqui hoje para mais um vídeo rápido hoje, bastante frio aqui. Nós vamos falar um pouquinho de menopausa. Na verdade, um rastreamento em pacientes com menopausa. Rastreamento do quê? De câncer de colo, câncer de mama, câncer de colo retal, câncer de endométrio, sobre a densitometria óssea, tá? E os riscos de doenças cardiovasculares, tá? A menopausa tá entre os 45 e 55 anos, tá? Ela é nesse período. Abaixo dos 45, tem 5% de mulheres que têm menopausa abaixo dos 55. E abaixo dos 40 é 1% das mulheres que é a menopausa precoce. A síndrome do climatério, o que quer dizer a síndrome, tá? Síndrome do climatério. Ela pode ser pré-menopausa e pode ser pós-menopausa também, tá? A síndrome significa o quê? É uma gama de sintomas. Então, os fogachos, insônia, depressão, esquecimento, cansaço mental, cansaço físico, cansaço no meio da tarde, até porque não tá dormindo. Que mais? Ressecamento vaginal. Hoje já temos tratamentos legais para ressecamento vaginal, tá? Com laser. Mas temos também tratamentos mais simples. A diminuição da massa óssea, e já não é um sintoma, né? Já é um sinal, tá? Que a gente vê pela densitometria. E, enfim, o término da síndrome do climatério é quando termina esses sintomas, tá? Mas a gente acaba vendo pacientes com fogachos, que é o calorão, ainda com 65 anos, 70 anos, e já menopausadas há 10 anos. Então, é muito relativo, mas o término da síndrome é esse, é o término da síndrome do climatério, é o término desses sintomas, tá? A menopausa significa o quê? Significa a parada da menstruação num período de 12 meses seguidos. Aí você pode dizer que realmente essa paciente está na menopausa. Como é que você faz esse diagnóstico? Com os sinais e sintomas, com a história dela, né? A parte psicológica, a parte sociocultural, a vida dela num todo, o sono, né? E com os exames laboratoriais, as dosagens de hormônio, né? Até porque essa paciente, você pode fazer essa modulação hormonal a partir das dosagens laboratoriais e dos sintomas, você pode manipular aí o que está faltando para ela de hormônio, você pode organizar essa parte hormonal dela, dando a ela os hormônios bioidênticos, né? Que pode ser em gel, pode ser na forma de chip, né? Que na verdade o chip é uma hastezinha flexível, tá? De um material plástico, onde vai ter os hormônios que a paciente precisa, até mesmo as vitaminas, sais minerais e outras coisas. Bom, você tendo o diagnóstico, você vai passar a fazer o rastreamento que ela já fazia, né? Que a gente espera que ela já fazia antes, mas o rastreamento muda um pouco. Por exemplo, o Papa Nicolau. Papa Nicolau, se essa paciente tem durante 2 anos seguidos o Papa Nicolau normal, e ela não tem nenhuma história que tenha tido HPV
mesmo com troca de parceiros, e esses 2 exames estão normais, de laboratórios que você confia, o seu médico, né, lógico, confia, você passa a colher esses exames cada 3 anos, tá? Então, o Papa Nicolau passa a ser colhido a cada 3 anos. Então, repetindo, 2 anos seguidos a paciente tem o Papa Nicolau normal. Ela não tem história de HPV anterior. Então, ela passa a colher a cada 3 anos, ok? Outro exame que a gente pede sempre, né? E a paciente acha que tem que fazer todo ano, é o ultrassom transvaginal. Porém, gente, infelizmente, o ultrassom transvaginal, ele, se ela não tem queixa, ele não é necessário. Porque ele vai identificar o quê? Tumores de ovário, miomas, adenomiose, que é a endometriose infiltrada, né? O endométrio infiltrado no miométrio, no músculo uterino. A gente vai falar disso no vídeo. Aliás, eu tenho uma aula no sábado agora, dia 20, em uma escola, onde vai ter uma reunião de mulheres, e eu sempre faço live com elas, e elas querem uma aula, uma conversa, uma palestra, e eu vou fazer essa aula para elas, e aí eu coloquei para elas o que seria, qual assunto seria mais interessante para elas. E elas colocaram a endometriose. E também, quando começar a levar a filha, né, as meninas, as adolescentes, ao ginecologista. Isso é uma pergunta que sempre a mãe faz. E a endometriose hoje, muita gente quer saber o que é, por que é, como é. E eu vou fazer um vídeo sobre a endometriose também, até faria hoje, na verdade. Mas estou concluindo a aula e aí eu vou deixar para um outro dia. Por isso que hoje eu estou falando sobre o rastreamento, tá? Então, a gente sabe que câncer de ovário é muito difícil você identificar tumores de ovário no ultrassom transvaginal comum, tá? Primeiro, essa paciente tem que ter sintomas, né? Sangramento vaginal anormal, dor pélvica, alguma coisa, emagrecimento, que nos leve a pensar em câncer de ovário. A segunda coisa é porque o ultrassom transvaginal, ele não é um exame de eleição para tumor de ovário. Você acha tumor de ovário no exame de ultrassom? Sim, você acha, mas são em casos que às vezes já está adiantado, que às vezes se apresenta como um cisto, que pode ser um cisto hemorrágico, pode ser um endometrioma. Você usa o marcador também, que é o CA125, o marcador tumoral. Mas o CA125, num tumor de ovário, ele está bem aumentado. Numa endometriose, razoavelmente aumentado. Numa endometriose profunda, ele pode estar bem mais aumentado. Então, assim, se você tem uma dúvida, se você tem uma desconfiança que essa paciente possa ter algum tumor de ovário, a excelência seria uma ressonância. Mas em casos que você tem sintomas, ou que o exame físico, toque bimanual, né, te diga alguma coisa. Então, aí você pede, lógico, primeiramente o transvaginal e se você suspeitar de um tumor de ovário, a ressonância, tá? Bom, então, nós já falamos do Papa Nicolau, 2 normais, 2 anos seguidos normais, passa a colher a cada 3 anos, colhe até os 64 anos, tá? Depois disso não é necessário. Lógico que isso não justifica eliminar o exame físico, especular, colocar o espéculo, fazer o toque,
seu médico vai fazer todo esse procedimento, mas não há necessidade de colher o Papa Nicolau, tá? Outra coisa, mamografia, essa é muito importante, tá? Começar com os 40 anos, fazer a cada 2 anos, até a paciente ter uma expectativa maior que 7 anos de vida. Se você tem se você tem 80 anos, 82 anos, vamos colocar assim. Hoje a expectativa para 90 anos é muito, muito pequena. 83 anos, a expectativa de vida dela é mais do que 7 anos? Não é mais que 7 anos. Então, você vai fazer até, né, seu médico, vai fazer até uma expectativa de vida. Ou uma preferência da paciente, se ela quiser fazer, tá? E ela também pode escolher fazer e você pedir. Outra coisa, o câncer de colo retal. Câncer de colo retal. Não é câncer de colo de útero, tá, gente? É câncer de intestino, o do cólon e do reto. Como que a gente faz esse rastreamento? Com pesquisa de sangue oculto nas fezes, tá? A partir dos 55 anos, você pode pedir, se tiver o sangue oculto positivo, uma colonoscopia. A partir dos 60 anos, uma reto-sigmoidoscopia flexível, tá? Para ver lesões mais altas. E não é um exame que você precisa fazer todo ano. Um bom rastreamento é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, desde que você tenha, que seu médico tenha confiança no laboratório que faz, né? Porque também é... Então, aí a colonoscopia a cada 10 anos, tá? E a reto-sigmoidoscopia também a cada 10 anos. Você pode fazer a reto-sigmoidoscopia a cada 5 anos, a flexível, tá? Mas a colonoscopia a cada 10 anos. No toque, tá? No toque, quando o seu médico tá fazendo o toque, ele vai perceber também se tem alguma coisa retal, tá? Mama a gente já falou, mamografia. Por que não só o toque? Porque a mama, você tem que palpar a mama todo mês, após o ciclo, 8 dias após o ciclo menstrual. Isso é importantíssimo, tá? Todo mês bonitinho. Mas existem microcalcificações que os tumores têm. Eles começam a formar microcalcificações. Essas microcalcificações a gente não palpa, tá? Então, você vai palpar a mama, você não vai achar nada, o seu médico vai palpar a mama, não vai achar nada, mas a microcalcificação tá lá. E aí a paciente vira para você e fala, ai, esse exame dói, eu sinto dor nesse exame, eu não posso fazer a ultrassom ou a ecografia de mama? Não, gente, porque a ecografia, ela não pega as microcalcificações. Tem que ser a mamografia, não tem escapatória, tá? Não necessariamente anual, a não ser que a paciente já tenha tumores benignos de mama, seja uma mama policística, você pode, além da mamografia, ultrassom, tá? Porque a mamografia realmente para cisto de mama não é interessante, mas uma mama com vários nódulos, ela é uma mama que você já precisa pensar diferente com ela, né? Já não é uma mama simples, seria interessante a mamografia aí anual, tá? Essa até a minha maneira de ver. Não é exatamente a recomendação, mas a minha maneira de ver é a mamografia anual. Se você tem... É muito sutil, né?
A paciente, se ela é uma paciente que se alimenta bem, com uma alimentação anti-inflamatória, é uma paciente que tem atividade física, é uma paciente que está dentro do seu peso, é uma paciente que não bebe, não fuma, porque para câncer de mama, a ingestão de álcool é muito importante, tá? Até mais importante do que o cigarro. E aí a ingestão de álcool, a gente fala assim, mas eu não bebo, só fim de semana. Só que é todo fim de semana. Como é que você bebe? É sexta, sábado e domingo? Toda sexta, sábado e domingo? Quanto você bebe? É só uma cerveja? Ou é meia dúzia de cerveja? Ou você gosta de um uísque? Eu bebo uma cerveja todo dia quando eu chego em casa. Tomo uma cervejinha enquanto faço a janta. Já vi gente fazer isso. Tem colegas que fazem isso. Então, seria interessante você ter um cuidado a mais com a mama, tá? Então, a parte cardiovascular, controle de colesterol, controle de pressão arterial, não só porque a paciente está na menopausa ou porque a paciente está no climatério, não. Mas porque essa paciente tem uma idade que, durante toda a vida dela, se ela se estressou, ela comeu errado, ela teve uma alimentação errada em alguma parte da vida, o estresse é muito importante, a quantidade de sal, tá? Porque a gente precisa muito do sal por causa do iodo, mas o sal de cozinha tem muito pouco iodo, então é muito mais interessante a gente suplementar o iodo e deixar menos o sal, tá? O refrigerante, por exemplo, tem muito sal, os enlatados, todos os conservantes, a maioria é sódio, tá? E tudo isso é sal, sódio é sal. Então, sempre de olho, junto com o cardiologista, colesterol, triglicérides, a gordura boa, a gordura ruim, os exercícios que essa paciente faz, a pressão arterial, controle da pressão arterial, homocisteína com um marcador inflamatório, PCR, VHS, enfim. O mais interessante que eu vim para falar para vocês hoje é do Papa Nicolau, do ultrassom, que não é muito interessante, da mamografia, colonoscopia e retossigmoidoscopia, tá? Colonoscopia a cada 5 anos, cada 10 anos, retossigmoidoscopia a cada 5 anos, tá? Densitometria, gente, eu acho importante, muito importante, a história da paciente, primeira coisa. Pacientes muito magras, branquinhas, que têm história na família. Sempre eu doso, cálcio no sangue não é muito interessante, mas sempre doso PTH e a densitometria, tá? Uma densitometria aos 45 anos, por exemplo, ou aos 50 anos. Se você tem 50 anos, fez uma densitometria, essa densitometria está normal, com certeza você não vai ter endometriose, osteoporose. Com certeza você não vai ter osteoporose. Porém, se você tem 50 anos com uma densitometria normal, passe a fazer exercício se você não faz. Quando a gente fala em exercício, não é caminhadinha, gente, é musculação. Outra coisa que é muito importante, a musculação. Por quê? Primeiro, o osso precisa de peso. O músculo pesa mais que a gordura. Então, é bom que você pegue peso, não peso exagerado, é lógico, dentro do que você consegue, dentro do que seu treinador vai te dar, mas que você tenha mais musculatura e que você fique uma pessoa com mais idade, aí com 80 anos, andando normalmente. Porque o que acontece? A pessoa vai passando com o tempo, vai chegando a uma certa idade, não gosto de falar vai ficando idosa, mas vai passando de uma certa idade,
ela passa a ter uma quantidade menor, uma massa muscular menor, tá? E uma massa óssea menor. Quanto menos massa muscular, mais difícil fica para essa paciente andar, mais fácil fica para ela cair, tá? E uma osteoporose também, a pessoa cai e quebra o fêmur. Não, o fêmur quebrou, por isso que ela caiu. Isso é uma coisa muito importante, paciente com osteoporose. O osso quebra, por isso que ela cai. Não é porque ela caiu e quebrou, tá? Então, assim, para evitar quedas, para que a paciente tenha autonomia, né? Aí com 70, 80, 75 anos, ande e corra, sei lá, dance, faça yoga, consiga se virar, do que ficar uma paciente, uma pessoa que tenha que andar de bengala com 80 anos, tá? Então isso é bastante importante, cuidar. É lógico que tem outros casos aí de artrose e que tem que usar prótese, e aí é uma outra história. A artrose também tem muito a ver com o corpo inflamado. Então, vamos voltar à questão. Tudo vem de uma boa alimentação, de uma alimentação anti-inflamatória, gente. Alimentação anti-inflamatória. O que quer dizer isso? É uma alimentação fresca, saudável, de preferência sem agrotóxico, tá? De preferência feita por você, feita na hora, com produtos frescos, tá? Hoje, os alimentos sem agrotóxicos, caros, então vamos começar a plantar. Alface no vaso, agrião no vaso, rúcula em vaso, tomate em vaso. A gente pode plantar, eu até tenho um vídeo da minha hortinha que é pequenininha. A gente pode plantar várias coisas, sem agrotóxico nenhum, e você tem certeza disso, tá? Então eu acho que era isso que eu tinha que falar hoje para vocês. Não esquecendo, é lógico, da parte psicológica, mental, a suplementação com ômega 3, a suplementação com magnésio, com enzima Q10, com selênio, silício, isso tudo tem que ser dosado, né? E suplementado dentro do possível, porque muitas vezes o que acontece? A pessoa se alimenta super bem, mas tem alguns alimentos que têm uma quantidade de um certo nutriente muito grande e que a pessoa odeia aquele alimento. Então, ou a gente vai colocar um outro alimento no lugar para ela, ou a gente vai suplementar para ela. Então, tudo isso é importante, muito importante. A alimentação saudável e exercício. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, gente. Muito obrigada. Beijo no coração e até o próximo vídeo.